Nessa exposição, que se chama Seca, eu estou apresentando 3 séries de desenhos recentes e 2 instalações. O título Seca, que tem a ver com a geografia, como outros títulos presentes também aqui no trabalho, é algo recorrente na minha produção. Eu gosto e me interesso muito por geografia. Mas eu escolhi esse termo porque ele faz uma referência a um território árido, um território estéril, um lugar onde a vida é muito difícil. Ela é difícil de acontecer, ela é difícil de germinar, enfim. Nesse sentido, seca tem 2 sentidos diferentes. O primeiro se relaciona com esse território árido, sem vida, e se relaciona também com os materiais usados na exposição, porque a maioria são feitos de pó. Há um predomínio de materiais feitos de pó, né? Que são materiais lábeis, são materiais que entram em suspensão a partir de qualquer turbulência, de qualquer agito. Então, existe uma fragilidade colocada em todos esses trabalhos pela própria natureza desse material. A exposição, de modo geral, ela trata do desenho em termos gráficos, então tem uma relação gráfica muito presente pela ausência da cor. Então, basicamente, todos os desenhos são feitos com branco e preto. Ela tem uma dimensão e talvez até um duplo sentido que fala um pouco desse território árido e também de uma dimensão política, não de uma dimensão política panfletária ou partidária, mas eu acho que toda essa exposição ela é um pouco resultado da maneira como a situação do mundo atual tem me atravessado. Eu imagino que para mim é assim e que talvez para outros artistas e para outras pessoas também sejam, quer dizer, tudo o que acontece no mundo, e no mundo político sobretudo, e eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro, é algo que nos atravessa. E isso que nos atravessa, ele vai, de certo modo, determinar comportamentos, ele vai determinar a criação, a interação com as pessoas. Então, essa exposição é um pouco um reflexo de como isso tem me atravessado e de que tipo de coisa eu produzo sobre esse efeito. Existe um trabalho aqui, que talvez seja o único trabalho que não seja totalmente inédito. Ele é inédito aqui em São Paulo, ele já foi apresentado antes, onde eu fiz algumas mudanças, e principalmente no que se relaciona à cor. Então, a primeira vez que eu mostrei os arquipélagos, esses arquipélagos eram em verde, né, que são as mesas formadas por objetos, eram em verde, e que aqui ganha uma outra dimensão, um outro significado. Quando eu fiz esse trabalho pela primeira vez, essas mesas cobertas com verde, na verdade, para mim, tinham a ver muito com musgo, que é essa vida, essa natureza muito selvagem, que ninguém cuida, e apesar de não ter, talvez, a situação assim mais descuidada, ela brota, ela vive. Então, essa potência da vida de se fazer presente, né? E a gente usou a divulgação toda do trabalho em verde. Muita gente conhece esse trabalho, muita gente viu no livro que eu lancei recentemente. Só que aqui, essa instalação, ela foi modificada e o pó verde foi transformado, foi substituído pelo pigmento preto. Então, você tem, na verdade, a mesma obra com significado absolutamente diferente, né? Então, é essa transformação que eu falo que vai atravessando a gente, que vai alterando tudo que a gente faz. Outra relação importante é que toda a exposição
ela tem muito a ver com a dimensão do trabalho. Esse trabalho pode ser o trabalho enquanto uma referência ao trabalho, ao labor de modo geral, mas ele também tem uma referência ao meu próprio trabalho. A maioria das instalações e dos objetos, dos dois trabalhos aqui presentes, das duas instalações, dos dois conjuntos de obra, eles são feitos a partir de objetos que são meus, que são usados para a produção de outras obras. Então, eu tenho ferramentas, eu tenho livros, cadernos de anotação, lápis, objetos cortantes que ficam sobre uma determinada mesa. E a outra instalação, que é 1 metro, 1 quilo, um tempo, ele trata do trabalho também nessa dimensão da minha produção, mas ele vai um pouco além quando ele pensa, ou quando eu penso, no sentido de mensurar um trabalho, de valorizar um trabalho, em que medida esse trabalho ele pode ser medido, preciso, de modo preciso, né, valorizado. Então, eu diria que, enfim, que essa exposição, ela trata da questão do trabalho hoje, ela tem uma relação com, eu acho que talvez tenha sido o trabalho que eu mais me coloquei em termos de como o mundo me afeta, né? E é isso.